pintor é um poeta que expressa através da técnica a força do seu talento. A arte é muito mais que um produto intelectual, apoiado na técnica de transformar telas, tintas, pincéis e elementos inertes numa realidade plástica, sólida, real, luminosa e viva. É a força do artista que dá alma à sua criação. Hamilton, a gente gostaria de conhecer um pouco da tua história de vida e quando é que a arte entrou aqui, quando é que começou? Basicamente, a pintura sempre teve no meu trabalho. Isso, desde pequeno, eu sempre gostei muito de desenhar. E eu acho que o desenho é a base de qualquer trabalho, né? Acho que é necessário o artista ter o domínio da técnica, saber desenhar, trabalhar o desenho, porque ele, na verdade, é a fundação de toda uma trajetória que possivelmente a gente tenta desenvolver. Mas isso eu me recordo ainda pequeno, né, participando de concursos, assim, coisa infantil, e ganhando alguns prêmios já pequeno, e isso sempre me incentivou muito. Mas a partir, acho que dos 18 anos, 19 anos de idade, foi a época que eu comecei mesmo a pintar, pensar na pintura como uma profissão. Então, e até hoje a gente continua trabalhando muito, tem mais de 15 anos já dedicado à pintura, né? Não necessariamente só a pintura, mas desenvolvendo outros trabalhos. Eu faço alguns trabalhos como ilustrador, normalmente um trabalho da pintura é um trabalho assim que eu desenvolvo com muita seriedade, pensando sempre em pesquisar muito o tema que eu pretendo assim desenvolver. O jovem expressionista cearense, radicado no Distrito Federal, denuncia, descreve, articula, com linhas, formas e cores, nas figuras angustiadas, nos traços oprimidos, no olhar desesperado, no grito de dor, nos sinais da morte, a desumanização do homem atual. Você trabalha temas sociais e o teu início, eu acho que está muito ligado assim à vida na sociedade, o grito do desamparado. Existia uma preocupação muito grande do jovem artista com o que estava vivendo, é isso, Hamilton? Na verdade, Marta, o que eu tenho feito desde o início da minha pintura, da minha carreira, eu tenho desenvolvido muito o desenho como eu já volto a afirmar, como a estrutura da minha obra. E quando eu comecei a desenhar com mais seriedade, eu busquei tentar identificar e tentar retratar tudo que eu conseguia visualizar, tá? Buscando, no início, aquela coisa bem acadêmica, tentando retratar com perfeição uma natureza morta, tentando desenhar as pessoas da família, né? E eu vi que eu tinha uma facilidade para fazer retratos e tudo, né? O retrato, inclusive, por um bom período, foi a minha forma de sobreviver como artista, porque existe ainda hoje uma quantidade de encomendas e as pessoas gostam muito do retrato. O retrato que eu digo é um retrato bem acadêmico, buscando a perfeição do objeto, da pessoa retratada, dos objetos que eu estou retratando, né? A trajetória do artista é marcada por diversas fases, carregadas de sensações, sentimentos, dúvidas e provocações. Depois disso, a minha obra, eu comecei a sentir a necessidade de romper com algumas
algumas características que eram marcantes no meu trabalho, né? Aquela coisa, a perfeição do desenho, a busca de tentar ser o mais acadêmico possível. Eu acho que tudo isso é muito legal, porque te dá uma estrutura para te depois dar condição de você desenvolver outras coisas, mas tendo sempre como estrutura o desenho, né? Então é possível você distorcer as figuras, porque você já domina o acadêmico. Hamilton Gondim começou sua carreira pintando temas sociais, expressando a realidade das maiorias, dos marginais. O ato da denúncia traz a angústia pela mudança, apesar da crueza dos temas. Vemos que suas figuras humanas possuem emoções. Então eu resolvi pintar essa periferia, as cidades satélites, talvez as mais de menor renda, né? Familiar per capita, alguma coisa assim. E isso foi feita uma exposição nessa despedida, acho que em 96, onde foi interessante que primeiro foi aqui em Brasília, depois foi para um museu em Goiânia, no Museu de Arte. Onde eu até brinquei um pouco com o público que estava frequentando, que foi no vernissagem, porque eu servi pão e água, né? Eu não vi assim necessidade de servir vinho, né? Primeiro que foi uma brincadeira, porque a gente artista, o nosso trabalho ele é único, né? Diferente da música, que é possível você reproduzir cópias, né, de discos, né? A obra de arte tem essa unicidade. Então, a gente artista, primeiro que a gente não é difícil a gente colocar o nosso trabalho no mercado. E a gente acaba fazendo exposição e bancando coquetel, né? Vinho para todo mundo, né? E às vezes na nossa casa mesmo a gente não tem isso, né? Pintar é fazer aquilo que você gosta. Com certeza. O artista é um estudioso e pesquisador dos amplos caminhos das artes plásticas. Tem sua carreira marcada pela inquietude e pelo espírito da busca, passando por diversas técnicas, da figura, do retrato e do moderno. Os sentimentos interiores explodem numa infinidade de cores, nuances e formas. Até porque às vezes eu fico refletindo que o dia são 24 horas. Então eu vou me imaginar em 3 turnos, uma brincadeira aqui. Você tem 8 horas que você está dormindo, então você está morto. Sobram 8 horas que você dedica no trabalho, né? E são 8 horas durante 35 anos, 30 anos, sei lá. Sobram 8 horas que você vai gastar se deslocando para o trabalho, voltando. O tempo que você vai gastar para almoçar, para jantar, para descansar, para, né, durante o dia, algum momento, assistir alguma televisão, se dedicar à família, os filhos, né? Então, a grande parte do tempo da gente, a gente dedica ao trabalho. Então, fazer alguma coisa que você não quer fazer, que não gosta de estar fazendo, se você tem a oportunidade de fazer o que você gosta, com certeza ele vai sair melhor do que passar... Olha, eu acho que talvez, eu não consigo imaginar uma pessoa fazendo 30 anos uma coisa que não gosta.
E eu acho que a grande maioria do nosso povo faz o que não gosta por necessidade. Então, eu fico brincando, às vezes, rompendo um pouco isso, Marta, porque... e aí, eu não posso rotular meu trabalho, fazer muito tempo a mesma coisa, porque senão eu falo, pô, perde um pouco o sentido das coisas, né? Eu gosto o quê? De fazer uma coisa, de repente falar, não quero mais, eu vou fazer outra. E aí eu vou desenhar, eu vou ilustrar um livro, né? Então, eu faço o que eu quero, a vida é minha, né? O desenho é muito importante. Você chegou aqui porque você tem toda uma estrutura atrás de tudo isso. Com certeza, porque eu vejo o seguinte, como eu já até afirmei, eu acho o desenho a base para você, à medida que você vai soltando no trabalho, você vai desenvolvendo, mas tendo como referência o desenho. Porque a partir do momento que você desenha com naturalidade e com domínio, vai te dar uma sustentação para você, de repente, começar a buscar novos voos, buscar algo novo, né? Mas tendo como referência, como estrutura, como pilar, tá, de uma carreira, o desenho, porque vai te dar condição, como a gente vê grandes pintores, pode entrar numa fase acadêmica, já vai para uma abstração, e aí de repente ele resolve fazer um figurativo, né? Mas tendo como estrutura de trabalho o desenho. Acho que o desenho é a base de qualquer trabalho. Hamilton é um artista do mundo. Já representou o Brasil em exposição oficial na Bélgica, onde inclusive foi questionado sobre o papel do artista na sociedade brasileira. Como é que o governo incentiva vocês? Quanto é que eles pagam? Como é que é o salário do artista? Eu falei, o quê? A gente não tem isso. Não, mas como? Porque lá funciona assim, o artista, ele de alguma forma, ele é um pesquisador. Então ele necessita, pelo menos, ter as necessidades básicas realizadas para poder ele conseguir produzir alguma coisa. Porque produzir com o cara batendo na tua porta para te cobrando, quer dizer, é impossível. Então, Marta, só para terminar o que eu estou falando, lá eles trabalham assim, o cara é um artista, então, sem ele ficar sabendo, uma vez por mês vai um fiscal para verificar qual é a produção que ele está produzindo, se há alguma coisa que vale a pena o governo manter. Aí se ele é casado, ele tem um auxílio a mais. Se ele tem um filho, 2, 3, então existe um valor que vai agregando ao salário para ele continuar produzindo sem a preocupação de pagar a conta. Então aquelas necessidades básicas dele são todas resolvidas pelo próprio governo, porque vê que futuramente esse artista vai ser importante como uma pessoa que produziu alguma coisa interessante que o turista vai lá no museu para ver. Então vira como um atrativo turístico. E isso vai gerar renda para o país. E aí daqui que a gente explica, depois de explicar que é necessário, né, pra gente, porque a tinta que a gente produz, que a gente tem aqui, não tem a mesma qualidade, né? E a gente, como artista, tem que buscar duas coisas. Quer dizer, basicamente uma, qualidade na obra, né? Que aí vai te diferenciar no mercado, né, como artista. E uma história para toda a vida, né? Mas, Hamilton, eu gostaria, quando você diz assim, pintar é o meu prazer, a gente tem certeza disso, mas eu gostaria também que você mostrasse quanto é trabalhoso. Inclusive, você tem uma série inédita que você vai contar a história e que você vai falar dela, mas antecede, mostra aquelas fotografias, conta quanto tempo você levou para chegar nesta série que nós vamos mostrar agora pela primeira vez. Tá. Eu acho que depois que eu rompi um pouco, quer dizer, eu estava fazendo muito um trabalho como retratista, né? Inclusive fiz diversos painéis, vários retratos e tudo, né?
Depois eu comecei a trabalhar essa série social, que é o que eu estava falando, que eu pintei muita periferia de Brasília. Antes disso, eu fiz uma série, que inclusive atrás da gente tem um painel que faz. Esse foi o que eu fiquei para mim. Onde vocês podem ver que tem o olhar que denuncia, né? Eu trabalho com muitas texturas, né? Uma pincelada mais rápida. Eu pesquisei para fazer essa série, eu frequentei por um bom período hospital psiquiátrico. Então essa é uma série que eu pintei onde eu represento a loucura, né? Na fase atual, o artista tem como motivação os nossos irmãos indígenas e assume o compromisso de cronista do povo, do nosso momento, das nossas mazelas, deixando ao espectador um convite à reflexão. Esse último trabalho que eu estou desenvolvendo mesmo, que vocês vão mostrar agora em primeira mão, é uma série que eu também não estou muito preocupado em mostrar ainda. Porque eu acho que eu ainda não procurei nenhum local, ninguém sabe nem que eu estou produzindo isso aí, que eu produzi. São 30 quadros, eu convivi durante quase 6 meses, também quase ninguém sabe disso, junto com os índios e Yanomamis, né, no extremo norte de Roraima. Em três aldeias, né? Demini, Catrimani e Surucucu. Então eu fiz um trabalho, né, junto com a Universidade Federal de Roraima, naquela ocasião, e eu visitei durante um bom período as aldeias e me impressionou muito a primeira vez que eu fui sem maiores pretensões, fui para conhecer, né, o olhar do índio Yanomami. É um olhar puro, né? E eu comecei a ler muito sobre isso, li algumas teses, algumas dissertações de mestrado, alguns trabalhos científicos, e comecei a estudar e me interessei para o tema, e eu resolvi documentar uma história da cultura Yanomami, que são os índios mais primitivos do Brasil, de forma um pouco mais com um pouco mais de pesquisa, né, com mais seriedade, assim, que eu acredito que poucas pessoas têm conhecimento da história Yanomami, né, que inclusive é belíssima. E aí eu convidei uma pessoa que inclusive fala a língua Yanomami, é um professor da Universidade Federal de Santa Maria, que está escrevendo 20 laudas, que vai ilustrar esse livro. E esse livro vai estar sendo lançado junto com a exposição, por isso que eu não tenho data, porque ainda estou atrás de patrocínio, né? E ao lado de cada quadro vai ter um parágrafo que vai estar explicando esse quadro, né? E o apreciador, quando ele terminar de apreciar o último quadro e ler cada parágrafo, ele vai ter uma visão simplificada de um povo. E eu acredito que isso tem essa coisa didática também, que seria interessante depois a gente fazer alguma coisa para levar as crianças das escolas, né, para conhecer esse trabalho, né?
essa história, tem alguns fatos assim que eu fiquei um pouco impressionado, e principalmente que eu presenciei e vivenciei isso tudo. Então, para cada série que eu estou desenvolvendo, eu necessito, como eu já disse, de estar junto com o tema que eu estou pintando. Então, na época que eu pintei a periferia, eu tive em algumas cidades satélites e vi algumas cenas que realmente me chocavam. Essa série, a série anterior também, essa que está do painel que vocês estão vendo aí atrás, foi em cima da coisa da loucura. E a dos Yanomamis eu tive a necessidade de presenciar e ler bastante, e nós definimos os temas, né? E não é um livro de ilustração, não é uma ilustração de uma história, é um livro de pintura com um texto que vai estar acompanhando, contando uma história, né, o cotidiano, o dia a dia de um povo, o povo hoje mais primitivo do mundo, que tem algumas particularidades, algumas coisas realmente me deixou um pouco impressionado, e eu acabei que eu retratei. É um povo que eles praticam até hoje o infanticídio, né? Ou seja, eles eliminam os próprios filhos em alguns casos. Na verdade, acho que são em 8 situações. E eu retratei isso de alguma forma, só a nível de curiosidade. Se a Índia está esperando o neném, e se forem gêmeos, no nascimento ele já elimina o mais fraco. Tá? Se nasce um casal, eles eliminam a menina, eles querem um guerreiro. E toda gestação, como eles não existe nenhum controle de natalidade, toda gestação entre é necessário de ter uma diferença de 3 anos e meio, 3 a 3 anos e meio entre cada filho. Então toda criança gerada nesse intervalo, ele já é gerado sabendo que a mãe já sabe que vai eliminar o menino, porque eles são nômades. Então de 3 em 3 anos eles mudam a maloca, a casa deles, para uma outra região onde vai ter uma maior fartura de caça, pesca, e aí eles não teriam condição de amamentar 2 ao mesmo tempo e andar muito tempo, essas coisas. Eu estou contando um pouquinho de alguns quadros, que é a ideia daquele parágrafo que eu falei que vai fazer parte da compreensão, que vai facilitar a compreensão. Então, esse quadro em particular, no canto direito você está vendo uma espécie de umas abelhinhas, né? Porque na cultura deles eles acham o seguinte: quando o índio está doente, o curandeiro, a pessoa que toma conta dessa parte espiritual, ela está muito preocupada em tentar tirar essas abelhas nocivas dentro do corpo, que estão corroendo e comendo a pessoa por dentro. Então, a ideia representa essas abelhas, né, e ao mesmo tempo uma ideia da parte interna, né, do nosso corpo, e as abelhinhas querendo comer, e ao mesmo tempo esse curandeiro com o propósito de tentar eliminar essas abelhas nocivas, né? Então, eles têm essa ideia da doença, são essas abelhas nocivas que vão corroendo as pessoas, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 8. Realização Fundação